Olá, bem-vindos ao nosso canal Espaço Ser Psicopedagógico. Meu nome é Vanessa Pires, sou psicopedagoga com especialização em educação inclusiva. Estamos no nosso segundo vídeo com o tema TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para quem não viu o nosso primeiro vídeo, é muito fácil, se inscreva no nosso canal, que ali vai ter o nosso primeiro vídeo, que é a introdução ao TDAH. É muito importante que tu veja o primeiro, porque é uma sequência de vídeos sobre esse tema, que é tão importante para pais e professores, e para todos vocês que queiram saber mais sobre esse tema, ok? No nosso primeiro vídeo, então, eu falei um pouquinho sobre os 3 tipos de TDAH, tá? O TDAH do tipo desatento, o TDAH do tipo hiperativo impulsivo e o TDAH combinado. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Como que a gente vai ficar em alerta para saber se a gente deve ou não procurar um especialista? Primeiro, existe então o manual DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística sobre Transtornos Mentais, tá? Esse manual, ele tem sobre o TDAH, ele fala que tem 9 sintomas, ele lista 9 sintomas sobre o TDAH. Para cada tipo de TDAH, se tem 6 desses sintomas, se tu identifica aí no teu aluno, ou no teu filho, ou em ti mesmo, né? Se tem 6 desses sintomas, fique então em alerta. Eu vou destacar agora, então, nesse vídeo, sobre esses sintomas sobre o TDAH. Vamos lá? O primeiro, então, eu vou falar sobre o TDAH do tipo desatento, tá? Primeiro deles, vamos lá. Uma coisa que é muito importante, que eu não falei, mas que é super importante, que para que esses sintomas eles têm que estar frequente há mais de 6 meses. Um desses sintomas tem que vir a aparecer antes dos 12 anos de idade, então isso é bem importante, tá? E tem que aparecer em pelo menos 2 contextos, em casa, na escola, no trabalho, na escola, então pelo menos 2 contextos tem que estar aparecendo esses sintomas, tá? Então vamos lá. Do tipo desatento, vamos falar sobre ele. Primeiro sintoma, é uma criança, uma pessoa, né, que se perde nos detalhes, tá? Comete muito erros pelos detalhes, se descuida no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, é imprevisto, não consegue, se perde ali, não percebe naquele texto que tem determinadas coisas, se perde nas continhas de mais ou de menos, se esquece, tá? Então ele se perde nos detalhes. Segundo, tem dificuldade em manter a atenção, o foco. Então não consegue, se dispersa muito, se perde, não consegue manter o foco numa leitura prolongada, numa atividade de matemática. Ele vai estar realmente viajando, ele vai se perder, não consegue se concentrar, tá? Segundo sintoma, muitas vezes não escuta quando a gente está falando com ele, tá? Então, quando a gente está conversando, a mente dele tá viajando, ele tá pensando em outras coisas, em outros detalhes, ele tá olhando pro teto, ele vê o passarinho voando, ele não tá ali contigo, tá? Então imagina o desatento em sala de aula, como é que é, né? Não segue instruções, não conclui tanto tarefas escolares quanto tarefas domésticas. Então, em casa, ele se perde, tu dá uma instrução para ele e ele não consegue seguir aquela instrução. Ele se esquece daquela instrução, ele já nem lembra mais o que tu falou,
tá? Ou se desvia, então. Muitas vezes tem dificuldade de organizar o seu material, então ele perde a caneta, ele perde a borracha, ele perde relatórios de trabalho, ele não consegue saber onde está, ele é muito desorganizado, tá? E desorganizado com prazos, tá? Se perde em datas. É muito importante, ele é desorganizado no tempo. Então não sabe se é segunda, se é quarta, se é terça que tem que entregar o trabalho. Se hoje é segunda, se hoje é quarta, tu pergunta pra ele tá perdido, tá? E se tu dá um prazo para ele entregar um trabalho, dificilmente ele vai conseguir, tá? Entregar esse trabalho. Muitas vezes evita e não gosta e reluta, tá? Quando tem que fazer uma atividade que exige reforço mental. Então, tudo que exige dele mais mentalmente, ele evita, ele não quer. Então, se tu tem que ler um livro, se tu tem que ler um texto, se tu tem que fazer uma redação, aquilo ali ele já não vai largar de mão, tá? Perde coisas, né, que eu falei, perde o material. É distraído com estímulos externos, então tu tá na sala de aula e tá olhando pro teto, ele tá fazendo outras coisas, tá? Deixa eu só dar uma olhada pra ver se eu não esqueci mais nada, tá? Se esquece compromissos, se esquece de pagar as contas, né? Então, isso tanto nas atividades domésticas, nas atividades da escola, quanto em casa, tá? Então, esses são os sintomas que a gente deve ficar atento do tipo desatento. E do tipo predominante, hiperativo e impulsivo? Frequentemente está agitado, se mexe na cadeira, não consegue ficar parado, tá sempre mexendo, tá sempre agitado com o corpo, tá? Se contorce no assento, não consegue ficar parado. Então, tem vários alunos que eles estão sempre em movimento, eles parecem que estão a 220 por hora, tá? Esse primeiro sintoma. Segundo sintoma, frequentemente deixa o local, não consegue ficar parado e corre ao redor, não consegue ficar muito tempo parado sentado, tá? Então, na sala de aula, no trabalho, ele está sempre em movimento. Frequentemente é incapaz de brincar quando está em silêncio. Ele não consegue ficar muito em silêncio. A cabeça dele está a 1000 por hora. Ele está pensando em muitas coisas. Então, em atividades que ele tem que ficar em silêncio, ele tem muita dificuldade. O hiperativo e impulsivo, tá? Inquieto, né? Dificuldade com foco e concentração, tá? Muita dificuldade na concentração, dificuldade em concluir aquela atividade, né? Muitas vezes fala excessivamente. Então, é aquele aluno que tá sempre, né? Falando em sala de aula, interrompe o professor, interrompe outro colega, não espera a sua vez de falar, né? Pergunta as coisas fora de hora. Muitas vezes escapa uma pergunta antes de receber a resposta, ele já tá perguntando, ele te intromete, tá? Tem dificuldade em esperar em fila, então, em fila de banco, em fila da escola, na fila que tem que fazer para pegar o lanche, né? Então, ele não consegue, ele tá ali brigando, ele tá ali agitado, ele tá ali cutucando o coleguinha, ele tá em movimento, tá? Interrompe e se intromete nas pessoas. Por exemplo, se tu vai trabalhar com um aluno que tem TDAH, ele quer fazer por ti, ele se intromete no teu trabalho, ele não dá tempo de tu concluir, ele quer ele fazer, tá? Então, ele quer assumir aquilo de uma maneira mais rápida, não consegue lidar muito bem com o outro, fazer com o outro, né? Muito impaciente. Então, assim, o do tipo combinado agora,
tá? Esses são o predominante, hiperativo e impulsivo. Fiquem em alerta aí, quem precisar anotar, anote, vai anotando para que a gente não se perca, tá? Do tipo, então, combinado, tem que ter dos 6 aos 9 sintomas listados juntos, tá? Dos dois, então a gente tem que ver o dos dois para procurar então aí uma ajuda, tá? E o diagnóstico, para quem que a gente tem que procurar ajuda? Se tu identificou isso no teu aluno, no seu filho, ou tu mesmo tá vendo que tu tem essas características e que tá complicando, tá prejudicando a sua vida no trabalho, ou tá prejudicando a sua vida escolar, né? É hora de procurar um especialista, tá? Então, leve isso para ele, leve isso para o neuropediatra, para uma psicóloga que entenda, uma psicopedagoga que entenda, tá? E procure ajuda o mais rápido possível, para que não tenha mais prejuízos na sua vida, ok? Uma boa tarde a todos. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo sobre o TDAH. Dá um like e se inscreva no nosso canal. Obrigada pela sua atenção. Obrigada.